Fala pessoal, meu nome é David Baresi. Vou estar gravando aí mais uma videoaula a respeito de Excel, conforme nós estamos fazendo esses dias, né? Dessa videoaula eu vou falar um pouco de formatação condicional. Okay? Hoje vai ter alguns sons aí de fundo aí que eu estou em casa com meu filho, ele está vendo televisão, então vai ter alguns sons aí. Bom, vamos lá. O que acontece? Nós temos uma ferramenta no Excel, fica aqui em página inicial, formatação condicional. Essa ferramenta, assim, pelo menos para mim, eu utilizo muito. E ela é bem útil. Ela tem uma parte básica dela, e ela tem uma parte um pouco mais avançada. A parte básica que eu vou mostrar agora é mais simples de mexer, né? É mais fácil de entender. E a parte mais avançada é onde você pode usar fórmulas dentro da formatação condicional. Tá? Então, vamos lá. Se você clicar aqui, ó, em cima, você vai ver que ele já tem algumas prontas e ele te dá a opção de você fazer as suas. Então, vamos pegar as prontas primeiro, né? Vamos aqui, ó, vou selecionar esse intervalo aqui. Lembrando que esse intervalo é um intervalo de datas, ok? Não é de números, que a gente fez na videoaula anterior. Então, isso aqui é datas. No caso aqui, ó, primeiro aqui tá abril, né? Vamos colocar primeiro do 12. Opa, desculpa. Aqui, primeiro do 12 de 2017, que é o mês que nós estamos. Então eu vim em dado, mudei, vou voltar lá na hora extra. Já mudou, agora aqui já tem um. Daí eu vou lá, formatação condicional. Nessa primeira aqui, realçar regras das células. Então é simples, é menor do que, é maior do que, está entre, é igual a, texto que contém, uma data que ocorre, valor duplicado. Então vamos lá, vamos pegar a primeira. É maior do que. Então eu estou pegando aquele espaço, ok? Então tá aqui, ó, formatar células que são maiores do que, só como é data, né? Vamos colocar aqui maiores do que 16 do 12 barra 2017, ok? Essas células, olha lá, eu vou deixar isso aqui, é automático, tá? Preenchimento vermelho claro e texto vermelho escuro, ok. Tá lá, já está pronto. Então, todas as células que são maior do que, não é maior igual, é maior do que, ele pintou daquela forma que estava pré-definido. Okay? Então, vamos voltar em formatação condicional. Vou limpar essa regra. Okay? Limpar regras de células selecionadas aqui. Ó. Porque eu vou fazer outra. Então, limpei a regra das células, acabou. Formatação condicional. Então, esses daqui são alguns prontos que você tem como trabalhar aqui no Nova Regra. Eu gosto de trabalhar aqui. Que aqui você tem todas possíveis, ok? Então vamos aqui dentro, tem aqui, ó, tem escala de cor, tá vendo? Você pode usar barra de dados e tal, conjunto de ícones, você pode botar ícone. Bom, você tem que ir brincando aqui, ó lá, tá vendo? Você vai testando e vai vendo o que é aquilo que vai te realmente fazer jus ao que você está fazendo, ok? Então vou na nova regra, vou mostrar aqui. Quando eu abro essa janela da nova regra, vou botar ela um pouquinho para cá, aqui embaixo, você vai ver o seguinte. Selecione um tipo de regra. Primeira coisa, qual tipo de regra você vai selecionar? Existem esses tipos de regras somente. Então, o primeiro tipo de regra que vem aqui, só um minuto meu fundo, cara. Opa. Formatar todas as células com base em seus respectivos valores, ou seja, todas as células que estão, né, selecionadas, evidentemente. As que não estão não vão ser formatadas. Então vamos pegar essa forma, por exemplo, e está aqui, ó, formatar todas as células com base em seus respectivos valores. Aí ele pergunta, estilo de formatação. Vamos pegar esse primeiro mesmo, bicolor. Tipo, valor mais baixo, né? E a cor, e valor mais alto e a cor. Se eu der OK direto, ele já fez a formatação lá. Valor mais baixo, valor mais alto, ok?
Mas eu posso configurar isso daí um pouco mais. Então, vamos lá. Vou pegar aqui, gerenciar regras. A regra já existe aqui, ela está aqui. Okay? Eu vou até excluir ela aqui de novo. E vou criar uma nova. Vai abrir aqui. Okay? Então, vamos lá. Eu posso falar o seguinte, o valor mais baixo. Eu posso definir o valor mais baixo. Tá? Não, nesse caso aqui não. Eu posso colocar por valor mais baixo e valor mais alto. Eu posso colocar por número, e aí sim eu posso definir esse número. Só que eu estou trabalhando com data. Eu posso colocar porcentagem, também estou trabalhando com data. Posso colocar fórmula para isso e percentil. Okay? 10%, 20%, entendeu? Então, como eu estou trabalhando com data ali, é meio difícil de você fazer. Se fosse número, era mais fácil de você. Por exemplo, os valores, eu colocava aqui, ó, o menor, o mínimo vai ser 10, por exemplo, e o máximo 20. Então, eu iria colorir a barra do 10 ao 20, o resto ia ficar fora. Eu tenho também a escala tricolor, né? Vou usar mais uma parte aqui. E aí tem a barra de dados, tudo que tem naquele pré-definido lá, mas aqui você pode definir mais a fundo. Né? Barra de dados, o mínimo, que está automático, posso definir, né? Vamos lá, valor mais baixo, número, mesma coisa, tá vendo? Posso definir isso aqui, posso falar se é preenchimento sólido ou gradual, a cor, a borda, a cor do segundo aqui, né? Valor negativo e eixo, posso definir isso tudo aqui, ok? Que vai sair lá. Então isso é formatar todas as células com base em seus respectivos valores. O outro que tem aqui é formatar apenas células que contêm. É aquele que estava lá, que eu mostrei primeiro. Então, olha lá, valor da célula, ou seja, daquelas que estão selecionadas. Está entre, por exemplo, eu venho aqui e falo, eu quero só formatar aquelas que estão entre. Como eu estou trabalhando com data, né? Eu vou colocar data. 15/12/2017, que está entre 15/12 e o 20/12 de 2017, ok? Esses valores eu quero formatar como? Eu venho aqui, aí vamos supor que eu quero formatar, deixa eu abrir, tá meio lento. Quero formatar, vamos lá, com um preenchimento vermelho. Somente isso. Se eu quiser colocar borda, eu ponho fonte, igual a formatação normal. Mas eu quero isso, ok? E dou ok. E vou dar ok, que eu estava aqui dentro. Então tá lá, os valores que está dentro do meu período, ele formatou de vermelho, ok? Agora, eu vou limpar essa regra de novo, limpar regras, e vou lá em nova regra. De novo, no que contenho, aqui eu tenho está entre, não está entre, é igual a, é diferente de, é maior do que, é menor do que, é maior ou igual a, é menor ou igual a. Isso aqui é coisa de matemática, né? Que a gente aprende até na escola. Você tem como usar essa formatação aqui. E aqui ó, é o valor da célula, texto específico, datas que ocorrem, vazias, não vazias, erros, sem erros. Você pode fazer uma planilha, por exemplo, e formatá-la toda. E quando tiver erro, é para mudar a cor da célula. Então, quando às vezes a planilha é muito grande, não dá para você ficar vendo assim detalhadamente, passa despercebido, aí você bota um vermelhão. Aí deu um erro na fórmula, você já sabe que aquela fórmula está com defeito, aí você pode avaliar aquela fórmula. Então tem todas essas utilidades. Aqui você tem que brincar com a sua mente. Abre planilha, bota o valor fictício, vai testando um por um, que você vai achando como que você pode usar cada um deles, ok? Que aí não tem, quando você precisar, você vai falar, pô, eu sei onde tem. Vai lá e vai fazer. Tá? Então tem todas essas oportunidades aqui. Vai mudando, ó, igual a. Por exemplo, valor da célula, eu quero todas que for igual a zero. Aí quando for igual a zero, ele formata da cor que você botar. E eu posso fazer várias formatações no mesmo espaço aqui. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui ó, o valor da célula. Quando o valor da célula for igual a 15/12, por exemplo, vou botar aqui 15/12/2017, eu quero que formata de vermelho, ok? Quando eu dou ok aqui, criei essa regra.
Aí eu quero criar outra, já marcou, nova regra. Que células que contém. Quando o valor da célula é diferente não, maior do que, por exemplo, 20, 20 do 12 de 2017, eu quero que ela seja azul, por exemplo, ok? Aí dou ok, tá lá. Só que tem um detalhe importante saber, porque às vezes uma célula pode interferir na outra. Na hora que você vir aqui no gerenciar regra, ele tem uma ordem de prioridade aqui. Então ele está fazendo uma formatação, depois a outra. Então ele vai seguir essa ordem de formatação. Uma vai sobrepor a outra se caso for condições parecidas. Isso pode acontecer. Okay? Então é importante você se atentar nisso. Que aí você fala, pô, minha formatação não está dando certo. Mas às vezes tem outra formatação que está acima daquela que está tirando a condição daquela que você criou. Depois, né? E vamos lá, seguindo, temos aqui, formatar apenas os primeiros ou últimos valores. Então, por exemplo, formatar valores classificados nos 10 primeiros, ou nos 10% do intervalo selecionado. Isso é mais para número, né? Aqui, nos 10 últimos, você pode fazer isso. Então, por exemplo, você tem uma lista lá de alunos ou de funcionários, igual é o caso aqui. Aí eu falo, não, eu quero que os 10 primeiros sejam destacados, os 2 primeiros, né? Você vai fazer uma competição, aí você tem todo mundo lá, aí você quer que naquela competição os 3 primeiros sejam destacados, que ficaram em 3 primeiros lugares. É aqui que você faz isso e vai mudar a formatação daqueles 3 primeiros, ok? A outra, formatar apenas valores acima ou abaixo da média, é outro com número também, né? Não com data. Então, ele vai pegar aquele período que você selecionou, vamos supor que isso aqui fosse números, ele vai fazer a média automaticamente. Então, ele vai falar, você vai definir a cor. Então, aquilo que estiver acima da média do intervalo selecionado, ele vai marcar daquela cor. Abaixo, e aqui vai, igual ou acima, igual ou abaixo. E aí vem um pouco de estatística aqui, né? Um desvio padrão acima, um desvio padrão abaixo, 2 desvios, 3, vai até 3. Então, você consegue fazer isso. Eu acho isso aqui muito legal quando você está trabalhando, por exemplo, às vezes um professor está fazendo uma planilha de notas dos seus alunos, coisa e tal, e ele consegue, né, pô? Quem que está acima da média? Quem que está abaixo da média ali? É logicamente que essa média aqui é a média dos números, e não a média da escola, né? Mas ele consegue criar alguma coisa, média de idade, por exemplo, um grupo de pessoas com várias idades, aí ele quer saber quem está acima da média daquele grupo. Ele vai saber quem está acima e quem está abaixo, do jeito que ele colocar aqui. Okay? Inclusive, ele pode fazer uma regra para quem está acima, vamos supor, colorir de vermelho, e quem está abaixo, colorir de laranja. Aí vai colorir quem está acima da média de vermelho e abaixo de laranja, desde que seja o mesmo período selecionado aqui de células. Okay? Depois nós temos formatar apenas valores exclusivos ou duplicados. Então, por exemplo, eu pego aqui e falo, olha, nesse intervalo, isso aqui eu uso muito, tá? Não ali, por exemplo, eu pego aqui, ó, na coluna aqui onde é o funcionário. Aí vamos supor que uma planilha que eu faço que não pode repetir o nome. Tá? Por isso é importante o que eu falei na primeira aula disso aqui, ó, que é a validação de dados, a caixa de seleção. Eu cadastro num único lugar o nome e aqui eu seleciono. Então vamos supor que não pode ter 2 funcionários com o mesmo nome, ou seja, o mesmo cara 2 vezes. Eu marco essa coluna, né, faço uma formatação condicional, nova regra. Aí eu venho aqui, formatar o valor exclusivo duplicado e falo, ó, o duplicado eu quero que ele me preencha dessa cor aí, vermelho, esquisito. E dou ok. Aí o que vai acontecer? Olha lá, ó, tem um cara duplicado já. Então ele me mostra visualmente, você bate o olho e fala, opa, esse cara não podia estar duplicado. Ok? Eu faço isso muito aqui e com toda certeza, nessa aba aqui eu faço isso. Porque aqui
no dados que eu criei, ok? Esse não pode ter valor duplicado. Ele tem que me avisar quando o valor for duplicado. Por que não pode ter? Porque aqui só pode ter um nome de cada pessoa. Não pode ter dois nomes. Não pode ter, por exemplo, João Francisco José e o João Francisco José sem acento. Porque o Excel, como eu expliquei na aula 1, ele entende que são dois dados diferentes. Então, aí o que vai acontecer? Uma hora eu seleciono João Francisco José com acento, depois sem acento. Na hora que eu for fazer fórmulas de cálculo aqui, soma-se, ou fórmula de conta-se, alguma coisa, conte-se, o que vai acontecer? Vai dar tudo errado, porque vai contar para esse um e para o outro. Okay? Então é importante aqui nos dados fazer isso. Principalmente nesses aqui, ó, funcionário, cliente, né, posto, porque não pode repetir. Funcionário é um só, ele é uma pessoa, não existe dois. Por exemplo, não existe dois David igual a eu. Eu sou um, pode existir outro, mas igual a eu não. Cliente é a mesma coisa, não existe dois clientes iguais. Você pode ter, por exemplo, igual eu tinha dado exemplo aqui, de Adidas. Né? Você pode ter uma fábrica da Adidas num município e uma fábrica no outro. Todos dois são Adidas, mas são fábricas distintas, ou seja, é Adidas, mas tem diferente. Até no CNPJ tem diferença, né? Então não é o mesmo. Então é importante você fazer essa validação de dados nesses lugares para você não se perder. Porque senão depois o que acontece? Eu vou limpar a regra ali, ó, tá selecionado. Senão depois o que acontece? A sua planilha não vai dar certo, ela não vai ter o que eu chamo de confiabilidade dos dados. E o exclusivo, né, que eu falei do duplicado, é o contrário. Então, quando tem valores exclusivos, ele marca, ok? Isso também é útil às vezes, dependendo do que você está fazendo. Não nisso, mas dependendo do que você está fazendo, você precisa saber se tem algum valor exclusivo ali, né? Depois, por último, nós temos usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Esse aqui eu vou fazer uma videoaula separada para ele, porque assim, tem alguns detalhes que tem que ser explicados, eu quero dar alguns exemplos legais, tá? Inclusive ali nas datas que a gente usa a fórmula. Então assim, ele vai tomar um pouco de tempo. Então se eu fizer esse daí nessa videoaula, vai ficar muito extensa, né? E acho que perde. Então nessa daqui vão ficar nos básicos. Então repassando, né? Nós temos todos esses daqui que são os básicos. Falar, pô, David, pega e explica cada um, cara. O funcionamento é muito simples. Basicamente o exemplo que eu dei para cada um, você já consegue começar a brincar com isso aqui. Então o que você tem que fazer? Você tem que pegar todos eles, abrir uma planilhinha, né? Qualquer uma, bota os dados sem vergonha lá, só para você brincar e vai brincando. Isso é exercício. Aí você vai conhecendo cada um deles, vai ver que não tem nada demais. E esse sim, esse último aqui, que é a fórmula, esse precisa de uma atenção, porque ele tem algumas particularidades, mas é muito legal quando você aprende a usar ele, assim, ajuda muito, porque você pode usar as fórmulas do Excel aqui dentro para poder fazer essa formatação condicional. A formatação de uma planilha assim, eu entendo que é crucial, né? Essa planilha nossa aqui é ridícula de feia, ela não está formatada, não tem nada, depois nós vamos ter que formatar tudo. Não é visualmente legal, até para você, né, você poder avaliar ela, né? E com a formatação condicional isso melhora muito. Né? É na formatação condicional que eu vou colocar aqui, quando for sábado e domingo, para ele colorir a coluna toda, para você saber quando é sábado, quando é domingo. Né? E se você quiser fazer para segunda, terça, quarta, quinta, sexta, você também consegue fazer. Então é uma ferramenta assim, muito útil, ajuda muito. E quando a gente trabalha dessa forma, igual eu fiz aqui, no dados, aqui você muda o primeiro dia do mês e tudo mais, fica automático. Então, por exemplo, eu venho aqui e boto 1º de janeiro. Aí já muda automaticamente os dias que são sábado e domingo. Então, assim, é muito útil mesmo, a gente utiliza bastante. Quem conhece a ferramenta sabe que é muito legal, né? Eu uso muito ela. Ajuda a você não errar. Como eu falei, às vezes dados duplicados e tal, isso ajuda muito para você não errar. Então, a dica é essa. Eu passei rapidamente mostrando como é que mais ou menos funciona cada uma delas.
E assim, você tem que aprofundar. Se tiver alguma dúvida, posta aqui no vídeo, no canal, né? Eu vou tentando responder. Às vezes eu não posso responder tão rápido porque trabalho fora, faço faculdade, tenho filhos, trabalho, então assim, às vezes é complicado. Eu imediatamente depois que postar eu responder, mas assim que eu ver, eu respondo o que eu tiver. Se eu tiver como ajudar, eu ajudo vocês aí, ok? Forte abraço, dá um like aí, inscreve no meu canal e até a próxima videoaula de formatação condicional com fórmulas.